Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Bem, nós estamos nas oitavas da Páscoa, então ainda é possível falar e desejar Feliz Páscoa a todos os amigos, parentes, né, e todas as pessoas católicas. Nós católicos, nós não deixamos de celebrar a Páscoa apenas no domingo de Páscoa. É muito comum você chegar a desejar assim, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que é essa semana mesmo, né, que nós chamamos de oitavas da Páscoa, você faz a experiência, deseja Feliz Páscoa para alguém, a pessoa ainda vai ser bem... vai querer corrigir você, dizer assim, Páscoa foi domingo. Só que você tem que dar uma catequese, falar, não, eu sou católica, estou desejando Feliz Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e isso dura até sábado. Ponto final. E se ela não quer acreditar nisso, acha que é uma fake news, né? Porque esse é o mal do século agora, desse século. Nós estamos vivendo uma crise de informações e a tendência é piorar. Nós vamos ficar pessoas extremamente alienadas. Na verdade, é o que muitos intelectuais de 30, 20, até 20 anos atrás tinham medo, né? Uma sociedade totalmente alienada. E, infelizmente, estamos vivendo isso de uma forma acelerada. Tanto na questão educacional, na questão de informação jornalística, até da parte científica. Estamos entrando na parte do senso comum, é o que eu estou observando e isso vai ter consequências nefastas. Antes, as informações que de repente tinham lá na enciclopédia Barça, ou até em alguns pontos de pesquisa, desculpa, via internet, que eram fontes fidedignas, vai passar algum tempo, vai ser considerado fake news. Infelizmente. Existem até canais de notícias sendo boicotados, não é mesmo? Tem gente que está partindo para a ignorância. Até houve uma senhora aí que ela é defensora do presidente. Isso, não tô criticando o posicionamento da mulher. Eu estou criticando a forma como ela foi se manifestar contra uma TV. Ela chutou, xingou e tudo, e ainda gritou. Infelizmente, totalmente descompensada, né? Passa uma péssima impressão. E passa uma péssima impressão de ignorância também, né? Eu sei que há canais né, de notícia que a gente não sabe realmente o real posicionamento deles, mas isso não tira o trabalho de informar delas. O que a gente tem que ter é um filtro realmente. Se eu concordo com o material que eles estão passando ali, se não é hora de repente de eu ver outro canal, né? E mesmo assim não tentar verificar se esse canal de notícias, esses canais de notícias são pró-governo, anti-governo, né? A gente tem que saber filtrar as coisas, tá? Por exemplo, na parte regional, aqui no meu estado, graças a Deus, existe um consenso ainda do jornalismo de credibilidade, independente do canal. Se ele é a favor do governo, não é a favor do governo, se tiver que criticar, mostrar algumas coisas erradas de governos anteriores, há canais que são mais ativos nessa parte. Outros têm um posicionamento de apenas mostrar, por exemplo, acidente, morte, violência, tiros, né? E assim vai. Porque é um posicionamento do jornalismo daquele canal. Por outro lado, eu tenho que verificar outros assuntos que tratam ali nesse canal que, por exemplo, apresenta só mortes, por exemplo. Né? Não dá para jogar tudo fora. Nós é que temos que ter esse posicionamento crítico, né? E não ficar pegando notícia de zap, de book, e achar que aquilo é a verdade absoluta. Eu já caí em fake news de book, de Facebook e de WhatsApp. Depois disso eu parei de ficar postando e inclusive replicando esse tipo de assunto. Então antes de eu ver alguma coisa estranha, eu vou lá pesquiso, senão deixo quieto. Melhor nem ver isso, tá? Enfim, tá? Esse áudio
né? Nem deveria estar fazendo esse tipo de comentário aqui, mas se você puxa, por exemplo, pelos aplicativos da liturgia diária, da canção nova, acabei baixando o aplicativo da Paulus também para a liturgia diária, para ver como é que é, né? Então, sempre é um auxiliar nesse sentido, auxilia bastante. E aqui diz, oitava da Páscoa, segunda-feira. A cor litúrgica é branca, então por bom tempo vai ficar a cor branca, tá? Por um tempo. Não se faz jejum nesse período. Contudo, eu replico as palavras do padre Reginaldo Manzotti, que ele falou neste domingo de Páscoa, dia 12. É Páscoa, mas ao mesmo tempo está lembrando a Semana Santa ainda, porque estamos reclusos, estamos sem missa, sem Eucaristia, efetivamente, né? Aqui na nossa arquidiocese, nosso bispo sentiu-se tocado a dar a comunhão no sistema drive-thru. E algumas paróquias também foi fornecido a comunhão para as pessoas a pé, em um horário determinado, das 10h30 ou das 10 horas até meio-dia, verificando a distância e toda a proteção necessária, né? Só que a gente entende, veja bem, eu também entendo que há dioceses e arquidioceses em que não foi permitido. E fora as pessoas das regiões amazônicas, interior aí do sertão aí do Nordeste, que já não tem missa mesmo, então o negócio piorou ainda mais, né? Mas o que eu verifiquei, e acho que até o padre aqui da minha paróquia mesmo, ele relutou um pouco em fazer as transmissões das missas, até que ele se sentiu impelido, não teve jeito. Ele não sei se foi um grupo, não sei se foram pessoas que pediram para que ele transmitisse, né? E aí ele montou uma pequeníssima equipe, fez, e ele acabou descobrindo, eram ex-paroquianos aqui do território dele aqui, que estão morando fora do Brasil, em outros estados, até gente de outros estados e outras cidades, não importa se é do Paraná, enfim, que chegaram na página da paróquia e que estão movimentando e falando, obrigado por estar transmitindo, e ele decidiu, então, começou nesse domingo passado, dia 5, a transmissão, e ele vai dar continuidade aos domingos, né? Sendo que tem outros padres aqui na região que já estão fazendo missa diária transmitida ao vivo e está guardando tudo lá no Facebook de cada paróquia, né? Isso é algo inédito, né? É quebrar barreiras, preconceitos, limitações, não importa o nome, mas a pessoa, eu entendo que no caso do meu pároco, ele não se sinta bem de estar fazendo esse tipo de coisa. Porque o correto é estar fazendo com toda a comunidade, mas estamos vivendo tempos excepcionais, né? Então, por conta disso, incentive seu pároco a estar transmitindo. Contudo, eu verifiquei um padre, não sei qual que é o interior de qual estado, não sei se é de Minas, de Goiás, não sei. O padre chorou na hora que ele estava fazendo o rito eucarístico, porque não tinha fiel e ele não estava se sentindo bem para fazer a live. Não estava, dava para ver que estava incomodado. Mas a gente precisa rezar para esses padres não deixarem a obra pela metade, que é necessário dar essa continuidade. Porque se nós vemos o Papa Francisco na situação que está, ele sozinho, com uma equipe pequena, celebrando naquele lugar enorme, né, lá no Vaticano, às vezes sozinho na praça também, né, com poucas pessoas. Se ele está fazendo esse esforço, então todos, tanto nós como comunidade, como a parte dos presbíteros, temos que fazer esse esforço também de divulgar Jesus em todos os meios, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, sabe? Faça mesmo. Bem, já que entrei no assunto, né? Já vamos falar tudo. Tem um padre que eu gosto bastante também, que é o padre Gabriel Vilaverde, acho que é isso, Vilaverde. Ele tem um canal no Instagram. Eu acho que ele tem um canal no YouTube também. É um padre mais tradicional, ele é da região lá do Nordeste. E ele fez um comentário dizendo: eu não tenho nada a ver com essas lives dos cantores sertanejos. O que me deixa irritado é essa quantidade de gente vendo
às vezes duplas sertanejas um pouco acima do álcool, né? Tipo, teve um caso aí de uma dupla recentemente que estourou todos os limites de visualizações, que o primeiro foi o Gustavo Lima, né? Depois foram vindo outros. E a coisa virou um negocião, um negócio grande. Aí teve um lá que bebeu demais e começou a falar bobeira. E aí o próprio Gustavo Lima fez uma outra live para tentar rebater. Então ficou uma guerra de lives entre os cantores. Aí esse padre, ele disse assim, poxa, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vejo eu fazendo missa, tenho 5 pessoas. Vou ver lá do outro padre, tem 10 pessoas, o outro tem 55. Eu acompanho padres que atingem na média de 100 pessoas participando. Tem um bispo que atinge na faixa de 300 a 400 pessoas lá de Goiânia. O meu pároco tem atingido, uma quantidade de visualizações muito boa, 200 pessoas. Imagina, para a paróquia aqui, né, do setor sul aqui de Curitiba, uma igreja que se tornou de capela para igreja, de capela para paróquia, foi em 2012. É jovem a igreja, já tem tudo isso vendo no Facebook. Um outro padre que eu acompanho, ele não atinge isso, não atinge nem 100 às vezes, atinge lá na faixa de 70, 80, com muito esforço, senão a média é 30, 40, mas também já está louco de bom. É um padre que até faz missa tridentina, também aqui da região de Curitiba. Então o padre Gabriel Vilaverde, ele tem reclamado dessa situação, mas infelizmente quando nós falamos de seriedade nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus, nas devoções à Nossa Senhora, Santíssima Trindade, infelizmente somos poucos mesmo. E temos que ter fé de que alguém, depois do horário, vá ver aquela live gravada no Instagram, gravada no Facebook, os retardatários, né? Porque fica gravado. Não tem o mesmo valor, né? Mas já ajuda. Vai que a pessoa está lá trabalhando, Deus sabe por que a pessoa está olhando lá, depois do horário, né? Eu, por exemplo, quando eu quero, às vezes junta várias missas no mesmo horário, ou é um horário que eu não posso ver. Se é uma missa, por exemplo, e está gravada, eu só vou na parte da homilia e depois eu já encerro a visualização. Porque eu gosto de anotar as homilias, né? Então, se é algo que já passou, eu não assisto até o final, a não ser que seja algo excepcional. Houve algum problema que aí eu estou participando da missa fora do horário. Mas se não, em respeito ao trabalho de todos, inclusive do padre, eu só vejo a homilia. Eu vou cortando e quando ele terminou a homilia, já encerro, já desconecto, saio da página e etc. Em respeito ao trabalho do presbítero e do ofício divino, né? Não dá para ser desrespeitoso dessa forma. Pelo menos da minha consciência, lógico. Certo? Então, recordando. Hoje é Páscoa, estamos na 8ª da Páscoa. O padre Reginaldo Manzotti já vai falar que é uma Pascuela até sábado, tá? Então, podemos desejar Feliz Páscoa até sábado, até dia 18, certo? Lembrando que na sequência da liturgia da palavra, vou dar continuidade à novena da Divina Misericórdia revelada a Santa Faustina. Tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrei. Antes de mais nada, antes de começarmos com a liturgia da palavra, vou pedir orações, porque é tanta notícia sobre... assim, falando dos noticiários, né? É tanta gente querendo ganhar audiência em cima do coronavírus, que a gente nem sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. E eu, por exemplo, não gosto do Twitter, porque o Twitter é um local de guerra, né? O pessoal difama muita gente lá. Mas o Twitter, ao mesmo tempo, informa bastante. E é através de memes e brincadeiras que... Porque brasileiro, você sabe, né? Nós sabemos como é que é. A gente tira sarro da desgraça de todos, né? Inclusive da nossa. E aí começaram assim com uma hashtag fim de mundo, fim do mundo. Aí eu fui ver o que... eu sou curiosa, né? Fui ver. Então, se você puxa lá pela hashtag fim do mundo, você vai ver que está acontecendo coisas aí pelo planeta, além do coronavírus, e são graves. E aí eu vou pedir que vamos rezar nessas intenções. Primeiro, o vulcão Krakatoa, acho que é lá nas Filipinas, na região do Oriente lá, do Extremo Oriente, explodiu. Tá com uma erupção vulcânica violenta. O Krakatoa sempre foi violento, mas dessa vez a coisa está bem violenta para o pessoal da região. Segundo, deu um incêndio na região de Chernobyl.
As gerações mais novas não sabem o que é Chernobyl, né? É aquela região que é mais ou menos, vai fazer uns 30 anos já, uma cidade lá na Rússia, teve um estouro na usina nuclear de energia, porque lá não tem usina hidrelétrica, nem eólica, nem solar. Eles tinham, o que produzia energia elétrica era uma usina nuclear. Então, na época, explodiu, a cidade se tornou fantasma, inabitável devido à radiação, e isso até hoje, né? E o que muitas pessoas morreram, inclusive jornalistas e cinegrafistas que foram lá achando que podiam entrar lá, na sequência morreram de câncer fulminante, porque a radiação ainda é extrema. O que está acontecendo lá? Está acontecendo um incêndio florestal. E isso está ampliando os graus de radiação na região. A coisa tá feia lá. Não é na Rússia, né? Acho que é na Ucrânia. É porque era na época que era a União Soviética. Então a União Soviética agregava lá a Polônia, a Ucrânia, parte do Azerbaijão. Então, sei que a região de Chernobyl lá tá pegando fogo. Isso é fim do mundo mesmo. Tá louco, gente. O negócio já tá inabitável, tá deserto. E ainda isso, né? A radiação tá se espalhando por lá. Tá? Então a gente tem que rezar por essas intenções. Peço, né? Peço por favor. Outra coisa importante é orações para o padre Marlon Múcio, da Missão Sede Santos. Eu não sei se vocês conhecem o padre Marlon Múcio, não sei se vocês sabem a história dele. Ele é um colaborador muito ativo da Canção Nova. Há uns anos atrás ele estava paralisado, ele possuía uma doença que estava controlada, né? Mas é uma doença que paralisa todos os músculos. Então ele passou um bom tempo na cadeira de rodas e no respirador. E ele fez muita missa nessa situação. Mas há um ano atrás ele se recuperou a ponto de voltar a andar. Ele estava bem, mas dos dias para cá, antes, no meio da Semana Santa, a doença dele voltou, infelizmente. Então eu peço orações para ele. Se você não conhece a história de vida do padre Marlon Múcio, ele é um dos grandes divulgadores da novena Maria Passa na Frente. Não a música, a novena Maria Passa à Frente. Ele tem vários livros da Missão Sede Santos que foram vendidos, né, dessa novena. Eu já fiz, né, já tive esse livrinho, muito interessante. Vamos rezar por ele, porque é muito, muito complicado, né? Ele tem 40 e poucos anos, os pais dele já têm uma certa idade e quando essa doença acomete ele infelizmente fica necessitado de que alguém até troque as fraldas dele, porque ele não tem força muscular, tá? É duro expor essa situação dessa forma, mas é complicado, né? Mas ainda bem que o padre ele tá tendo o bom humor dele. Siga ele nas redes sociais, no Instagram, YouTube. Ele tem um aplicativo em que ele, não sei se é Rádio Viva Maria. Tem um aplicativo da Missão Sede Santos lá que é uma rádio que transmite o programa do padre Marcelo Rossi. Como é que é? É o padre Marcelo Rossi, depois é ele falando. E depois é o programa do padre Manzotti, o Experiência de Deus. Então, é um aplicativo bem interessante que junta os três padres e você vai embora. Começa acho que às 8 com o padre Marcelo Rossi, depois das 9 às 10 é o padre Marlon Múcio e depois das 10 às 11 é o programa do padre Reginaldo Manzotti, tá? Então, baixa o aplicativo, ajuda ele lá, mas reze também por ele. Tá? Ele está precisado, Na verdade, acho que quem está mais assustado é quem está de fora, né? Talvez ele já esteja um pouco acostumado com a situação, talvez ele entenda que é necessário fazer a expiação da conversão dos pecadores, expiar pecado do povo aí. Talvez, eu espero que ele se utilize dessa doença, né? Que Deus se utilize dessa doença para isso também. Que as pessoas não sabem fazer penitência, jejum ou transformar a própria dor pela conversão dos pecadores. Pronto, falei. Vamos lá. Primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos 2, versículos 14, depois pula do 22 até o 32. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. O salmo está no Salmo 15 com o refrão: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. O evangelho de hoje está em Mateus 28, versículos de 8 a 15. Lembrando que eu estou sem a descrição, o canto de aclamação do evangelho, o introito, né? Porque eu estou usando o aplicativo da Canção Nova, e meu Deus conosco dia a dia veio com um problema, um impresso esse mês. Na verdade, eu não estou falando mal do impresso, mas é que porque eu me sinto assim um pouco incomodada, né? Mas até dia 16 eu estou nessa situação, que houve um corte ali, né? Um caderno veio duplicado, veio com erro. Quando acontecem essas coisas, é necessário você ir trocar na livraria onde você comprou, ou você entra em contato com a Deus Conosco pedindo ressarcimento, né? Porque não pode estar com defeito, tá bom? Então vamos para o evangelho desta segunda-feira. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus e abraçando seus pés. Então Jesus disse a ela: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e eu não vou fazer comentário a respeito da liturgia de hoje, tá? Já vou direto para a novena de Santa Faustina. Então, lembrando que estamos no 4º dia da novena da Divina Misericórdia. E eu sempre vou começar com a introdução, que é quem tem um livro, tá?
No parágrafo 1209 do Diário da Santa Faustina, a introdução que diz por que Jesus pede a Santa Faustina para estar realizando esta novena que se iniciou na Sexta-feira Santa. Desejo que durante estes 9 dias conduza as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte de minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para estas almas. Lembrando que Jesus misericordioso não fala de pessoas, mas fala de almas. E estas almas têm nome, o nome de batismo, tá? O batismo que é feito na pia batismal, não é batismo assim no senso comum. Tuca, Duda, não é esse batismo, não é batismo senso comum, é batismo da pia batismal. Fulano, Pedro de Alcântara, por exemplo. Pedro de Alcântara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome de batismo. Então, é o nome de batismo da alma, tá? Na segunda-feira, entramos para o 4º dia da novena. Parágrafo 1216. Hoje, diz Jesus, hoje traze-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem e nos quais pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou o meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Então vamos colocar todas as almas das pessoas. Vamos falar assim. Vamos colocar todas as almas das pessoas que não são batizadas na Igreja Católica Apostólica Romana. São pessoas de religiões reencarnacionistas, pessoas que se consideram ateus e que não acreditam em Deus, mas que às vezes agem com mais caridade que nós católicos, tá? Todas essas pessoas que a gente acha que estão fora da salvação. Jesus não deixa ninguém fora, inclusive essas criaturas, digamos assim, essas almas, né? Então vamos colocar todas essas pessoas. Talvez você conheça alguém. Aqui no Brasil tem muito sincretismo religioso, né? Gente que fala declaradamente. Gente aí que tem formação, graduação, pós-graduação, fala, não acredito, não frequento igreja nenhuma, isso é o ópio do povo. Então coloque esse professor universitário, coloque aquele cientista, coloque aquele seu parente que acredita ou acreditou, vai que é falecido, numa religião reencarnacionista. Coloque, vamos colocar todos, sem exceção. Parágrafo 1217, palavras de Santa Faustina em forma de oração. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz do mundo todo, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos pagãos que ainda não vos conhecem, que os raios da vossa graça os iluminem para que também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa misericórdia e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração. Que a luz do vosso amor ilumine as trevas das almas. Fazei que essas almas vos conheçam e glorifiquem a vossa misericórdia juntamente conosco. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles que ainda não vos conhecem e que estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Atraí-as à luz do Evangelho. Essas almas não sabem que grande felicidade é amar-vos. Fazei com que também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Aqui termina, né, a oração da Santa Faustina e para esse dia nós fazemos o Terço da Misericórdia na sequência. Como eu estou gravando um dia antes, então eu não vou fazer inteiro. Se eu estou gravando no dia, aí eu faço junto com vocês, como já aconteceu numa gravação do sábado. Mas lembrando, como fazer o Terço da Misericórdia, tá? Para dar uma arrematada na novena, né? Para a gente ter uma devoção mais, assim, uma fé mais consolidada, digamos assim. A gente reza pegando o terço mariano, a parte da cruzinha nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio em Deus Pai. Nas contas grandes, que seriam os Pai Nossos, a gente reza: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Nas contas pequenas, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 10 bolinhas pequenas. Aí volta para as contas grandes. Eterno Pai, eu vos ofereço, né? Terminando, né, todo o terço da misericórdia, finalizamos com 3 vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 3 vezes. E podemos terminar ainda dizendo: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. As pessoas fazem esse terço às 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus expirou, entregou o seu espírito ao Pai eterno, né? Mas há pessoas que fazem às 3 da madrugada e têm alcançado graças. Eu vou ser bem franca, eu nunca consegui uma graça particular fazendo essa devoção, mas eu tenho um carinho muito grande pela leitura de Santa Faustina, diário dela, e rezando o terço da misericórdia. Apesar de eu não ter conquistado graças particulares, eu preciso confiar na misericórdia de Deus e, né, de que é necessário entregar as outras almas no coração misericordioso de Jesus. Então, por enquanto, eu não estou vendo nada visível, palpável, de tudo que eu já rezei do Terço da Misericórdia, que eu comecei lá por 2016, se não me engano. Foi o ano da misericórdia mesmo, coincidiu com o ano da Porta da Misericórdia. Por outro lado, o único testemunho que eu tenho, a partir da leitura e a prática da recitação do Terço da Misericórdia, a partir da jaculatória, Jesus, eu confio em vós, foi que eu adquiri maior confiança nesse coração misericordioso de Jesus, que eu tinha uma desconfiança interna mesmo. Mas isso é próprio do ser humano, tá? Isso é algo que cada um tem que trabalhar no seu interior, porque às vezes a gente fala: Senhor Jesus, eu te amo, eu confio no Senhor, mas no fundo, lá no fundo, a gente não acredita no que está falando. E isso é algo que deve ser feito durante o exame de consciência. Não é que seja exatamente um pecado, mas é uma falha que pode gerar um pecado, um deslize, uma falta de confiança na Santíssima Trindade, né? E isso causa uma dor muito grande para Jesus misericordioso. Em vários relatos de santos, não é só de Santa Faustina também fala. Jesus fala: o que mais me dói é ver a desconfiança das almas diante da minha misericórdia. Isso acontece em outros diários, de outros santos. Jesus chora amargamente, lágrimas de sangue mesmo. É como se ele fosse flagelado com a nossa desconfiança. Quando eu falo nossa, é a minha desconfiança com Deus Pai, é com você, com Jesus, com tudo. Às vezes nós temos desconfiança porque não tivemos um pai, um modelo masculino muito bom, um homem da nossa família que foi relapso, foi cruel, foi malvado, não assumiu suas responsabilidades como pai, como tio, como padrasto, como chefe. Foi uma pessoa indigna, foi uma pessoa injusta muitas vezes. Então a gente cria um ranço mesmo com a figura masculina, paterna, de autoridade, né? E a gente tem essa desconfiança. Então é preciso trabalhar isso no coração de Jesus, porque Deus é muito mais, muito melhor, muito mais pai e muito mais responsável. Se for preciso ter uma devoção a São José, buscar esse pai nutrício que não tivemos, né? Porque afinal de contas cada um tem uma realidade de pai, né? Pai, padrasto, enfim. E infelizmente a grande maioria não teve pais assim presentes, foram pais relapsos. Tivemos uma mãe presente, que foi pai e mãe ao mesmo tempo. Mas a gente precisa de uma figura masculina forte, de valores, e muitas vezes nós não temos. Eu tive, graças a Deus, mas teve gente que não tem. E mesmo assim tem falhas, né? Então às vezes a gente precisa também se entregar a essa devoção de São José, dizer: seja o meu pai, o Senhor Jesus me ensina o que é um pai de verdade, né? Às vezes a gente tem mania de ficar pedindo: eu quero casar, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego. A gente tinha que pedir outras coisas, tipo: olha, tá me faltando um pai de verdade. Eu nunca tive um pai. Fala a verdade. Agora é o momento.
Porque agora não vai ter emprego mesmo, né? A gente está passando por uma situação difícil aí com o coronavírus. Então eu termino dizendo, caro irmão, cara irmã, se você não teve um pai presente, ou aparentemente você teve, mas ele foi um pai que traiu sua mãe, um pai que nunca deu bola para você como filho ou filha, tratou você mais como empregado, um pai que só ralhava com você, nunca valorizou como filho ou filha, peça na figura de São José, que foi um pai protetor, um pai silencioso, um pai temente a Deus, um pai que, né? Ou então peça para Jesus mostrar, fala assim, Jesus, eu queria confiar mais no Senhor. O que é ter um pai? Me ensine um pai, o que é um pai cheio de valores? Eu não sei. Porque aí a gente cria realmente uma figura de confiança em Jesus. Mas precisamos nos abrir as feridas internas e dizer, aqui está doendo, porque eu não tive um pai. Foi um pai que me abusou sexualmente, foi um pai abusador moralmente, só falava que você era feia, você é um ridículo, você não ia valer nada. Sabe aquele pai assediador moral? Assediador moral é isso, é humilhar. Tem gente que não sei por que tem filho. Tem gente que serve só para humilhar os outros. Já viu isso? Então é isso aí. Um vô opressor também, um tio opressor, abusador, pegava dinheiro, explorava sua mãe, mandou sua mãe ser prostituta. Olha, é tanta realidade ruim, né? Senso de mãe, uma boa parte tem, graças a Deus. Uma mãe que batalhava 3 turnos de trabalho, lavava roupa, fazia cozinha. Mãe que se prostituía para alimentar os filhos. Tem mães que abusam dos filhos, mas são casos raros, mas existem. Aí é necessário voltar a sua face para Nossa Senhora. Falar, Nossa Senhora, eu quero uma mãe. Eu não sei o que é ter uma mãe com valores diante dos olhos de Deus, né? Vou colocar nesse lado. Mas no momento, a figura do pai masculina é o que mais tem falhas nas nossas vidas. É uma dor grande, é uma ferida aberta, não curada, infeccionada e cheia de pus. Então é preciso trabalhar isso, né? Então nessa parte, eu vou ser bem franca, Jesus me acolheu nessa parte e nesses anos, né, 2016 para cá, muitas coisas relacionadas a algumas falhas dentro da figura paterna foram sanadas. E aí que eu comecei a entender o que é confiar em Jesus. Porque não é entender com a cabeça, é entender realmente fazendo uma conexão com o Jesus misericordioso. Essa comunhão, é o tal da intimidade, né? Não estou dizendo que é 100%, mas melhorou um pouco comparado com a visão que eu tinha da figura de autoridade do homem, do que é um pai, e assim vai. E depois eu comecei a entender que o meu próprio pai tinha suas próprias feridas, né? Então, tem que rezar pro meu pai já é falecido, mas aí eu comecei a entender por que meu pai agia daquele jeito. É porque ele também era um homem ferido, não tinha, teve um pai, mas a mãe era um problema, e assim vai. Depois a gente começa a entender, sabe? Aí começa o perdão, de fato. Eu vou perdoar meu pai porque meu pai não estava normal mesmo. Tava cheio das dores também, né? Beleza? Espero ter explicado um pouco. Não sou psicóloga, mas cada um tem que entrar em oração. E às vezes, assim, dependendo do trabalho do psicólogo, talvez vai culpar o seu pai. É importante o trabalho clínico? Não estou desmerecendo, é importante. Mas às vezes chega uma hora que a gente precisa encarar Jesus no crucifixo, seja no Santíssimo Sacramento, e falar, eu estou com uma falha aqui com relação à masculinidade. Seja você homem ou mulher. Não que você tem que ser masculina, né, minha querida? Não é isso. Mas a questão do por que o homem tem que estar, é o cabeça da família, está na hierarquia, né? Hoje em dia tem cargos de liderança mulheres, né? Aí é outra história. Mas às vezes essa relação que temos com os homens fica um pouco abalada mesmo. Aí todo homem, só porque teve uma traição na sua família, na sua casa, você vai achar que todo homem trai. Infelizmente, às vezes a gente acaba atraindo também esse tipo de homem, né? Então, por algum motivo. Então a gente precisa entregar essas deficiências, essas feridas internas que nos atraem a outras pessoas que batem na mesma ferida. Não é a culpa da pessoa, mas por algum motivo a gente está atraindo aquele cara que só trai a gente, repete os mesmos erros que o seu pai fez com a sua mãe, né? Tem que parar, né? Tem que dar um basta. É que nem gente que tem suicida na família, assim, várias gerações suicidas, não sabe por quê. Então temos que rezar para que seja quebrado essa espécie de maldição, essa coisa ruim aí. Tá bom? Beleza? Acho que confundi, né, a cabeça de vocês. Bom, gente, eu espero que Jesus misericordioso
nos conceda graças da sua misericórdia. Então vamos atender os pedidos dele, não vamos esquecer dessas pessoas, dessas almas, né, que mesmo não crendo em Jesus, ouviram falar em Jesus, às vezes renegam Jesus da boca para fora, mas no fundo, eles têm admiração por Jesus, né, os ateus principalmente. Alguns se declaram ateus, mas no fundo eu sei que Jesus é Deus mesmo. E às vezes eles confiam mais dessa forma, né, do jeito torto deles, do que nós, que estamos aí na desconfiança com Jesus. Vai saber, né? Deus lê os corações. Então vamos colocar a solicitação de Jesus misericordioso hoje no coração dele. Desejo a todos a paz de Cristo, tá? E se você mora da região sudeste para o sul e está sentindo falta de chuva, não é alagamento também, né? Mas vamos pedir que chova aqui na região, porque realmente está muito seco. Já tem um bom tempo sem chuva e isso tá muito preocupante. Tá bom? Um abraço grande a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.